E eu estou aqui, né, com o Luiz Mar, que é psicólogo, e também estou com o nosso querido cirurgião, Dr. Roger, que também está aqui no estúdio, para nos ajudar a entender isso. Dr. Roger, essa questão da demanda por cirurgias plásticas, você tem a sua experiência como cirurgião plástico, mas com certeza você também tem dados mais gerais no nosso país. O número de adolescentes tem realmente crescido ou as notícias da mídia são mais fantasiosas, são mais aterrorizantes do que a realidade? Atualmente a gente notou um aumento da procura, né, por pessoas mais jovens, tanto homens quanto mulheres, acerca assim, da cirurgia plástica. Eu acredito porque a forma com que a mídia se impõe, padrões de beleza, redes sociais têm contribuído para exigir que a pessoa se enquadre naquele perfil. Né? Perfil nos dois sentidos. Exatamente. Tanto perfil físico quanto aquele perfil, né? Mas é engraçado, porque antigamente havia um perfil assim, eu não sei se a demanda é essa, o nariz mais fino, não tinha um negócio desse antigamente, Luiz Márcio? Tem. Você é da sua época, né? Você tem cabelo branco, antigamente tinha isso. Na minha época tinha que ter o nariz fino. Cara. E hoje não, né? Hoje eu acho que nem tanto, né? Não pode ser muito grande, né? Como é que é isso? Assim, igual falando assim, é o padrão, né? O que é belo, o que é aceitável pela sociedade. Então a gente vem percebido que isso aí está sendo praticamente imposto, né? A mídia está impondo isso. E a pessoa não deve encarar isso como que é o certo, como que é o belo. O belo é aquilo que traz harmonia, que traz o bem, né, para aquela pessoa, daquilo que faz a pessoa ficar feliz. Então por isso que é importante, né, procurar um cirurgião plástico, credenciado, devidamente especializado, para que possa se passar, alinhar esses sentimentos, as expectativas, para ver o que realmente pode ser feito, o que deve ser feito. Eu acho que devia ter sempre do lado da sala do cirurgião plástico, a sala de um psicólogo, não é, Luiz Marcos? Com certeza. Mas sério, às vezes a pessoa está indo ali atrás do cirurgião e está precisando de um psicólogo, né? Exatamente. Eu penso que há várias situações. Eu acho que tem um aspecto físico, né, onde realmente aquilo está trazendo alguns problemas físicos para as pessoas, né? Mesmo ela sendo adolescente. Mas a grande verdade é o tabu do nosso corpo, né? Que antes o meu corpo era um objeto de desejo dos meus pais. E essa era a relação. Os meus pais diziam o quanto que eu era belo, o quanto que eu era forte, o quanto que eu era bonita, o quanto que eu era especial. E aí, de repente, agora esse objeto passa também a ser externo. Os pais começam então a sair fora. Se o meu pai me chama de bonito, já não é tão interessante. Não, exato, já nem acredito, falo a verdade. O que vale é quantos likes eu tenho na minha rede social. É o que eu ouço no meu ambiente. E aí sim eu começo então a moldar que se eu tiver um corpo melhor, que as pessoas vão me amar mais, vão me aceitar mais. E aí eu saio do aspecto E o duro físico. é o padrão, né? Nós só para explicar, nós somos um bate-papo, então não vou entrevistar vocês não vamos conversar. Okay, eu vou dar minhas opiniões também. Porque esse conceito do melhor, entrando até na minha área de filosofia, né? O que é melhor também, né? Porque às vezes a gente tem um conceito do melhor, que o melhor é o outro, né? E de repente o melhor, minha estrutura óssea, não sei, aí... Né? De repente, eu já vi pessoas que fazem cirurgia de redução para ficarem bonitas e ficam mais feias do que quando estavam com peso maior. Parece redução de estômago, que eu digo. Perde, né, a característica, né, aquela imagem, né, a cirurgia se transforma. Igual a cirurgia de nariz tem muito isso. O nariz é o centro da face. Então, se a pessoa já quiser, doutor, eu estou querendo mudar meu nariz, quer que meu nariz fique igual ao do fulano de tal. Opa, não está legal, está errado, né? A cirurgia plástica foi feita para harmonizar, às vezes para corrigir algumas desproporções. Porque certos narizes nas pessoas, às vezes um nariz muito pequeno, uma pessoa que tem uma face grande, vai ficar esquisito, né? Com certeza. Fica muito pequenininho. Com certeza. E muitas vezes o que eu vejo, não sei se acontece assim na prática, é que o adolescente, quando ele faz apenas por questões estéticas, no sentido assim, pressão, realmente não está sem harmonia, mas é porque eu me sinto sem harmonia, por causa da minha autoestima, por causa às vezes até de um bullying, ele então tende a querer outras cirurgias também. Então ele pode fazer, por exemplo, uma menina pode fazer dos seios, mas depois querer mexer nas pernas. Mas será que é igual droga, Luiz Mar, isso aí? Que você começa com... que tem uns casos aí, né, que a mídia mostra, a pessoa que vai... no caso de adolescente, nós estamos falando de, a gente chama de elaboração de luto, né? Eu estou perdendo um corpo, né? Eu estou adquirindo um novo corpo. Eu tinha um corpo que ele tinha uma forma, de repente entram os hormônios e essa mudança
se transforma de uma forma muito grande. E às vezes eu preciso de outras aderências a esse novo corpo. Eu estou perdendo um e adquirindo um novo, e a hora que eu vejo esse novo, eu não dou conta dele. Eu não sinto que ele é tudo aquilo que meus pais falam que ele é. Né? Eu não percebo isso. E aí entra a mídia que me diz o que é harmonia. Entra a mídia que me diz o que é o belo. Entendeu? Então o conceito do belo, ele já não vem mais da minha criação, ele já não vem mais da minha percepção. Ele vem daquilo que eu assisto na mídia. Mas e acontece isso, Roger, da pessoa entrar numa neura assim de uma cirurgia atrás da outra, faz o nariz, depois quer tirar a orelha, não quer tirar o abano da orelha? E assim, a pessoa tem isso aí como se, né, às vezes não é uma necessidade física, né, mas é uma questão psicológica. Uma necessidade da pessoa se adequar àquilo que estão exigindo dela. Então, infelizmente tem, e cabe a nós saber barrar, explicar, né, que toda cirurgia tem um risco, né, tem que pesar esse risco, vai ter, né, uma cirurgia pode dar errado, né, então cabe a nós estar orientando, se vale a pena passar por esse risco, tem um custo, isso claro, mesmo. Né? Então, nosso papel. Vocês que são cirurgiões plásticos, vocês devem sofrer uma certa pressão assim, eu fico imaginando, porque é uma área da medicina que lida principalmente com a estética, porque se ela é plástica, né? Deve ter muita crítica achando que é uma área fútil, não deve? Tem, mas a gente tem que lembrar que a cirurgia plástica estética, ela é decorrente da cirurgia plástica reparadora. A cirurgia plástica reparadora é a grande mãe. Foi ela que, através da reparadora, nós aprendemos a aplicar a parte estética, né? Então, realmente, tem gente, cirurgião plástico é isso, só quer mexer com beleza, só coisa, exatamente fútil. Coisa fútil, desprezível, né? Mas a cirurgião plástico trabalha também com questões reparadoras, com questões restauradoras. Aí tem cirurgias de tumores de pele, queimado, né? Então, a gente tem cirurgias de correções, né, de obesos que perdem muito peso. Então, a gente tem que lembrar que a cirurgia plástica faz bem para a saúde também, não só esteticamente. O cirurgião plástico, ele é um cirurgião geral, de origem, como é que é isso? A formação de cirurgião plástico é o seguinte, a gente precisa de fazer 6 anos de faculdade de medicina, depois a gente faz uma residência médica, que nada mais é um treinamento, né, intenso em cirurgia geral, né? Cirurgia geral você vai aprender a fazer todos os tipos de cirurgias, né? Geralmente cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, né? E depois a gente passa por uma segunda fase de treinamento com mais 3 anos, que é a especialidade em cirurgia plástica, né? Então é um treinamento aí de 6 anos de faculdade de medicina, mais 5 anos de treinamento específico. Mas nem todo médico pode fazer cirurgia plástica, né? Não, para isso a gente tem que passar por um concurso, né? Uma forma uma forma de selecionar esse treinamento, né? Basicamente um concurso para que a gente possa passar por esse treinamento específico na área. Agora, no caso, tem uma pessoa perguntando, e eu pergunto para os dois, né? Transfiro, as pessoas estão mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, 984029756. Primeiro, só dizer que tem uma pessoa aqui de Sergipe que pediu para a gente mandar um abraço para a terra dela, né? E peço que você mande o seu nome, por favor. Estou mandando aqui um abraço para Sergipe, você pediu, mas eu queria poder mandar com o seu nome, tá joia? Nós temos aqui, vamos lá, qual a idade mínima para se fazer cirurgia plástica? Qual que é, Roger? Assim, não tem uma idade mínima, depende de cada caso, né? Alguns casos, por exemplo, pacientes com fenda palatina e lábio leporino, as cirurgias geralmente ocorrem no primeiro ano de vida, né? Então tem que ser corrigido para que a pessoa, que aquele bebê possa conseguir sugar, se alimentar, né? Mas no caso da fenda palatina, ela assim, não tem uma cirurgia anterior fora a plástica ou ela já é plástica? É uma cirurgia plástica, eminentemente plástica, e é uma abordagem multidisciplinar. Vai precisar do cirurgião plástico, precisa de um fonoaudiólogo, um otorrino, um psicólogo, né? Porque isso aí abala, é uma condição que abala uma família, né? Uma estrutura familiar. Então, tem outras cirurgias como a orelha em abano, por exemplo, né? A criança tem a orelha em abano, ela sofre processo de bullying, isso vai comprometer, a formação psicológica, a formação escolar dela. Sim. Então, a cirurgia de orelha em abano a gente realiza a partir dos 6 anos de idade. Aí, né? Com a indicação, o pai leva e é feito todo um tratamento, o plano de saúde cobre isso?
Plano de saúde, quando é questão de criança, para criança até a adolescência, sim, porque eles entendem que a pessoa pode ter formação comprometida, né, formação psicológica em virtude do bullying. Após a idade adulta, realmente é uma cirurgia eminentemente estética, né, a pessoa não tem problema nenhum de saúde com relação a essa questão de ter uma orelha mais proeminente. Eu estou lembrando de um desenho, né, que o pessoal brincava muito do Dumbo, lembra? Do Dumbo. Né? Disney fazia alguns desenhos naquela época em cima dos bullying que acontecia com as crianças com a orelha jabando. Aí fazia um elefantinho que tinha orelha de mega orelha, que voava até. Por causa da orelha. Por causa da orelha ele voava, né? Mas é interessante porque o bullying é muito forte. E aí, né, Luizmar, o trabalho psicológico tem que ser muito, até mesmo que tire, né, o abano da orelha. Se não tiver um trabalho psicológico junto, também não adianta. Continua se sentindo mal, né? Às vezes a aparência já mudou, mas a forma como eu vejo o interno ainda não mudou, né? Nós temos duas formas de ver o corpo. O real, que é o físico, e aquele que é o imaginário, que é a fantasia. Como eu fantasio esse corpo. Então, às vezes mudou o real, mas essa fantasia que eu tenho do meu corpo ainda não mudou. Perfeito. E aí tem que se verificar se isso aconteceu, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta, vou deixar para vocês. Olha, a pessoa mandou até uma foto aqui. Ela mandou uma foto do estúdio. Obrigado, viu quem mandou aqui? Deixa eu ver. Não sei, parece que foi o Abraham, de Betim. Bom, a pergunta é a seguinte, mas eu quero que vocês respondam após o intervalo. O Carlos Henrique aqui de Belo Horizonte, do bairro da Nova Suíça, ele pergunta, será que a cirurgia plástica não seria uma negação do que Deus fez? Já que nós queremos mudar a nossa anatomia, quer dizer, Deus me criou assim, por que eu vou mudar a minha estética se ela foi dada por Deus? É uma pergunta muito interessante, eu quero que vocês respondam depois do intervalo, tá joia? Okay. Não saia daí, nós vamos ouvir a resposta para essa pergunta depois do intervalo. É rapidinho, a gente já volta com o nosso bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo. Estou aqui no estúdio da Rede Super com o Dr. Roger, o psicólogo Luizmar, conversando sobre cirurgia plástica, e o Carlos Henrique, que também está conversando com a gente, só que ele está atrás aí da telinha, né? Atrás da telinha, não, está em frente à telinha, né? Está aí vendo, ele mandou uma pergunta, Carlos Henrique aqui de Belo Horizonte, perguntando sobre se não é negação da obra de Deus fazer cirurgia plástica. Boa pergunta. E aí? Se Deus me fez assim... Tem um cântico infantil que diz, se Deus me fez assim, assim vou louvar. Né? Então, se Deus me fez com lábio leporino, mexer no lábio leporino, não é uma rebeldia contra Deus? Eu acho que de forma alguma, porque a pessoa vai ter um prejuízo enorme para o crescimento, né? Vai ser um sofrimento intenso para a família, para aquela própria pessoa. Então, igual eu falei, Deus deu essa situação, mas também dá a capacidade da gente estar mexendo e melhorando aquele aspecto, né? Por isso que tem esse profissional, tem um cirurgião plástico, por isso que tem um psicólogo, tem as outras áreas médicas. Então, eu acho que, na minha opinião, tá? Porque é uma forma que a gente, às vezes, tem que estar fazendo alguns ajustes, né? Deus faz perfeito, mas a gente tem até que falou de um ajustar caso, um pouquinho. Né? De ginecomastia, não é isso? Eu fico vendo, às vezes, uma pessoa que tem, um garoto, por exemplo, que tem um problema no corpo, no sentido das mamas, né? E aí ele não consegue se mover, ele não consegue se relacionar. Não pode ir num clube, tirar a camiseta? Ele não consegue fazer esse movimento. Quando eu estava fazendo o curso, teve um rapaz, um adolescente, ele tinha feito, inclusive, já estava com 20 anos, e ele era da minha sala, e ele falou que ele teve muito bullying, porque ele ia para as cachoeiras, ia para os clubes, e ele era ridicularizado, né, por causa da mama que ele tinha. Então, assim, eu não vejo isso como uma questão de rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Porque senão nós vamos nos rebelar contra Deus quando a gente voa. Porque Deus não nos fez com asas. É verdade. Ok? Então, se a gente for partir, acho que a gente for partir para essa pessoa tem diabetes, então não vai tomar insulina, porque... Entendeu? Então, então nós vamos começar a questionar. Eu acho que tem essa postura daquele aspecto físico, daquele aspecto onde eu vou sofrer bullying, onde a minha vida vai ser destruída, a minha autoestima. E tem uma outra questão que é apenas a estética, porque me é ditada por fora, né? E aí a gente entra na cirurgia plástica, como entra na bulimia e por aí vai, ok? Perfeito. O Dr. Roger,
Tem uma pessoa que fez uma pergunta, a Rosângela. Muito obrigado, viu, Rosângela? Rosângela Matias, de Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte, doutor. Em que casos a cirurgia plástica é indicada? É uma pergunta muito geral, né? Mas tenta especificar. Sim. A cirurgia plástica é indicada realmente quando uma pessoa sente tem um prejuízo, sente que tem uma necessidade de estar mudando algo, né? Então aí tem aquela questão da cirurgia reparadora e a cirurgia estética. No caso da reparadora, é saudável, é necessário estar fazendo essa reparação. Tem a questão de saúde, do bem-estar, né? Hoje em dia a medicina, o bem-estar é biopsicossocial. Então não adianta você ter um bem-estar físico, né, sem ter um bem-estar social, né? Então a gente tem que estar abordando esses 3 aspectos. E o caso o caso da estética a pessoa vai procurar um tratamento, vamos colocar, de embelezar, né? Vai tentar se sentir melhor, aumentar a autoestima. Com isso ela pode ter um impulso, né, para melhorar a relação em casa, com a família, com os maridos, às vezes arrumar um namorado, né? Tá relacionando melhor com a sociedade. Então, a cirurgia plástica, mesmo sendo estética, ela é bem-vinda, ela faz bem. Né? Tem uma pergunta aqui na área do Luismar, a pessoa não se identifica, Luismar, mas ela pergunta assim, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema da cirurgia plástica é falta de autoestima, a pessoa está dizendo, né? Isso leva a pessoa a fazer a cirurgia. Como é que eu faço para que a pessoa possa se convencer de que ela está seguindo o padrão de beleza exigido pela mídia, né? E nem sempre o que a mídia exige é melhor para mim. Bom, isso não tem um valor nisso, né? Porque se você chega para mim e fala que você tem uma orelha de aba, eu não vou ter como eu te convencer de que isso é externo, porque realmente chama atenção, porque você vai ser ridicularizado lá fora. Então, eu acho aí, quando a gente entra, então, no que o Dr. Roger está falando, da questão apenas da estética. Eu estou bem, há uma harmonia no meu corpo, né? Mas eu quero ainda ficar melhor ainda. Então eu quero colocar carne nos meus lábios, eu quero fazer coisas para ficar mais elegante, mais atraente. Aí eu acho que essa é uma questão de pessoa para pessoa. E eu acho que também questão de limite, porque quando você tem que conversar com o seu médico, ele tem que saber te orientar, né? Ele tem que saber falar não. Tá, pessoal, eu não te indicaria, porque você não vai ter um benefício, né? Isso aí tem que ter limite. E entra aquela questão, como nós estamos falando em cirurgia plástica em adolescentes, entram os pais, né? Então, porque os pais têm que ter uma autorização. Então, se o pai é muito permissivo, se são pais que não conseguem contrariar os filhos, limitá-los, esses pais vão ter muita dificuldade de conversar. Não tem moral. Esses pais eles vão ter um sentimento de culpa muito grande, porque os filhos vão conseguir convencê-los de que estão mal. Né? Então, aí talvez entre até a figura do médico para dizer que não precisa. Geralmente as consultas são... a gente pede acompanhamento, não chega adolescente, menor de idade, sem a presença dos pais. A gente exige, porque isso aí tem que ser compartilhado, né, com a família inteira. E necessita de ter uma autorização por escrito. Agora, o médico pode ser processado, suponhamos que mesmo que vai com o pai... Eu já vi, mas aí é filmes de cirurgias plásticas no exterior, mas de barbeiragens absurdas que foram feitas. E eu vi eu lembro de um caso muito claro aqui, de uma adolescente que a mãe levou. A mãe era toda plastificada. Sabe aquela que excede na plastificação? É toda alterada. Já começou errado, né? E a filha, seguindo o modelo da mãe, com 15 anos, com autorização da mãe, fez uma plástica muito mal sucedida. No caso, assim, a justiça brasileira, ela pode punir o médico, o cirurgião plástico, por fazer a cirurgia no adolescente. Quando eu digo mal sucedido, não estou dizendo um erro médico, assim, que não ficou bem. Há histórico aí. Há casos na jurisprudência com relação a isso? Assim, a cirurgia, né, ele tem que ter, no caso, uma situação, tem que ser indicada, né, tem as indicações, igual o nosso amigo perguntou, tem indicação médica, isso é bem claro, e tem que além da autorização dos pais, né. E se a cirurgia não tem uma evolução adequada, se tem algum problema e realmente trouxer um dano físico permanente, né, um dano psicológico, esse profissional realmente é passível de tomar um processo. Agora, a questão assim, eu fico pensando, igual você fazer reforma na sua casa, tá? Você vai fazer uma reforma, você tem um ideal da reforma. Você contrata um arquiteto e uma equipe, vai fazer.
tem pessoas que têm uma coisa na cabeça e quando sai, não sai a mesma coisa. Na cirurgia plástica, eu imagino que no adolescente, isso deve acontecer também. Ele idealiza e quer que o cirurgião faça a mesma coisa. Como é que fica essa relação entre o ideal e o real? É uma complicada. Uma das coisas mais difíceis da consulta médica é saber o que está passando na cabeça daquele cliente, né? Daquele adolescente. Não só adolescente, como um adulto também. Só que na fase adolescente é uma fase de insegurança, é uma fase de mudança, de autoafirmação. Então é mais complicado ainda que no adulto. Né? Então, isso tem que ser, por isso que eu falo, uma consulta médica não tem como durar 15, 20 minutos. Consulta tem que durar no mínimo meia hora a 1 hora, porque você tem que ser alinhado, tem que ser passado, tem que ver a real necessidade de fazer aquela cirurgia, tem que passar tudo que pode dar certo, o que pode dar errado, para ter certeza que realmente aquilo ali vai ser benéfico. Eu até questiono, porque muitas vezes eu acredito que o médico tem essa capacidade de perceber que através de todo aquele desejo, até a anuência dos pais e tudo mais, há uma questão que é muito emocional e aí, talvez, principalmente pela experiência, você consiga perceber que aquela criança, mesmo tendo o resultado que ela falou, ela ainda se mantém satisfeita. E aí ela vai dizer que a cirurgia não fez aquilo que ela esperava que fizesse. Mas por quê? Porque está dentro dessa visão da fantasia, né? E não do físico. Ou seja, no físico eu fiz e ficou dentro daquilo que você diria que ficaria, mas eu continuo achando que não valeu, não ficou bom. Não, no caso, né? assim, uma coisa que eu não sei se é muito comum, porque adolescente gosta muito de tatuagem, né? Estou generalizando, mas a maioria. Tem muito caso de adolescente que já pede para retirar a tatuagem na cirurgia plástica ou não? Você é mais adulto que arrepende? Geralmente na fase mais adulta, né? A pessoa vai empolgada aí pelos amigos, né? Pelas mídias sociais, fazer algumas tatuagens que depois vê que aquilo não representa o que a pessoa achava, né? Que o adolescente achava. Então, hoje em dia, muitos procuram aí, tem procedimentos para retirada de tatuagem, como laser, né? Que fica muito bom. Então, você já pegou algum caso assim da mãe chegar brava lá, quase trazendo o adolescente pela orelha que fez tatuagem, sem ela autorizar para tirar? Não, você nunca pegou isso não, né? Não, aí é complicado, porque você tem que realmente é um adolescente que já fez uma coisa errada e o tatuador também precisa de ter autorização dos pais para ele estar fazendo. Então, já não procurou um profissional sério desde o início. Faz sentido, né? Ô Luizmar, tem uma pessoa que está perguntando aqui para você o seguinte, um adolescente buscar cirurgia plástica não seria uma luzinha de atenção a uma possível negação do que ele é, doutor Luizmar? Seria um ponto a ficar atento no desenvolvimento psicológico desse adolescente? Ao querer ficar, já na adolescência, ficar buscando cirurgia? Bom, eu não consigo perceber nenhum adolescente que não tenha que ter uma atenção voltada dos pais. Não existe. Como eu falei aqui, eu estou vivendo uma elaboração de luto, ok? Onde eu tinha um corpo, esse corpo era bem aceito, e aí de repente agora esse corpo passa a se relacionar com outros corpos, no sentido do belo, no sentido do objeto de desejo. Então aí entra a minha autoestima, aí entra agora a minha forma de ver meus pais, entra o meu mundo, né? Então entram várias questões, então não existe um adolescente, né, no grosso modo de falar, que não demandam atenção especial dos pais, não existe. Existem os pais que não dão atenção, mas não existe todo adolescente precisa por causa da vivência do que está acontecendo com ele, ok? O Abraham de Betim, ele pergunta o seguinte, ele afirma o seguinte, se somos a imagem e semelhança de Cristo, não deveríamos nos contentar com o que temos? No caso dos que fazem cirurgia plásticas, por qualquer motivo. O que vocês pensam? Para mim, a minha imagem e semelhança de Cristo enquanto corpo é a identificação do ser humano. Braços, pernas, né, olhos, nariz, ok? É a questão física do ser humano. Porque senão todos teriam a mesma textura da pele, o mesmo tipo de cabelo. Então eu entendo. E agora a imagem de Cristo que eu entendo que o cristão tem que refletir é o caráter. O caráter, né? É o caráter, é o comportamento, é a atitude. Essa é a imagem real de Cristo. Perfeito. Senão até uma criança que nasce com alguma deformidade do membro, não poderia botar uma prótese, né? Não, de forma alguma. Eu acho que eu ia falar assim, a gente tem que ter a capacidade de saber o que é bom pra gente
né, e usufruir do melhor, não, né, acho que a felicidade, né, Deus quer que a gente seja feliz, que a gente busque a felicidade, o autoconhecimento, a satisfação, Com né, certeza. então eu não vejo nisso uma forma de mudar o que Deus fez, né. Também Perfeito. não vejo assim. O Pedro Henrique, ele tem uma pergunta, diz assim, ele pergunta o seguinte, se existe, qual a importância do acompanhamento psicológico prévio na realização de um procedimento cirúrgico meramente estético? Ele usa puramente estético, né? A ausência desse acompanhamento pode trazer algum problema, algum malefício? Vocês dois. Na Ok. verdade, não são todos os pacientes. A gente até brinca, né, que o cirurgião plástico é o psicólogo, o psiquiatra de bisturi, né? Então a gente tem que saber interpretar o que aquele paciente está querendo, qual é o verdadeiro sentido daquela consulta, né? Então, para isso a gente tem que saber falar não também. Então, a maioria das vezes, quando a gente vê que é uma pessoa que tem uma expectativa bem além daquilo que a gente consegue oferecer, é uma pessoa eternamente satisfeita, que já foi em outros profissionais, que sai criticando o colega, né? Então, você vê que essa paciente talvez não seja uma boa candidata, não é o caso Você dela, vai trazer um problema. dela, é um problema. O problema, às vezes, dela é mais um problema problema psicológico, né, do que um problema cirúrgico. Então, é o famoso transtorno dismórfico corporal. A pessoa tem uma visão completamente daquilo que é diferente daquilo que é. Que é o que Então, tá muitas vezes a gente manda para um colega fazer uma avaliação, explica a situação, fala não, né, e sugere procurar, às vezes, um profissional da área, né, da psicologia ou da psiquiatria. Então, isso é muito comum. Isso é muito Lismar, comum. inclusive, você conhece Pedro Henrique? Conheço. Quem é Conheço um, Quem que você conhece? meu filho. É ele que mandou a pergunta aqui. Vamos mandar um abraço para o Pedro Henrique? Pai, um abração aí, filho. Você é 10, hein, cara? Ô Lismar, essa questão da adolescência, falou de processar o luto, né? A gente tá ouvindo aí, essa questão da baleia azul, né? Esse negócio aí. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ao lidar com o adolescente. Você como cirurgião plástico, você como psicólogo, né? Porque é uma fase da vida tão preciosa, tão rica, mas tão suscetível a pressões, né? Eu fico Exatamente. pensando nessa questão da estética, né? Se você for pensar a onda de suicídio, ela é muito maior entre os adolescentes. Por isso que eu estou falando, que o adolescente ele demanda, sim, um olhar diferente. Respondendo a pergunta do Pedro aí, do meu filhão, a verdade, eu já tive pessoas que me procuraram no consultório por não aceitar o corpo, mas que nunca pensaram em fazer a cirurgia plástica. Que nunca pensaram em fazer cirurgia plástica. Sim. Vieram procurar uma orientação psicológica porque entendiam que não se relacionavam bem com o corpo. Mas que não, assim, nunca chegou a consultar. Não, e é interessante, adolescente, um outro dia eu estava, essas coisas de Facebook, você resgata certas fotos. Um amigo postou uma foto minha na adolescência. Eu tinha um problema de autoestima sério, porque eu era um magrelão, uma tripla, né? Aí ele postou uma foto num acampamento da igreja, engraçado que era um sketch, eu estava sem camisa, magrelo. Não colhei e falei, cara, eu tinha abdômen tanquinho e não sabia. Mas é engraçado, na época, eu me achava muito magro. É interessante isso, adolescente, ele tem uma autocrítica tão severa, né? Exatamente. E agora, na nossa época, que eu disse que é a nossa, o culto ao corpo, ele não era tão gigante como é hoje. Né? Hoje está terrível. Hoje já não basta não ser não se pode ser gordo. Hoje você tem que ter o bíceps. Hoje você tem que ter a barriga, já não basta não ser barrigudo, tem que ter o tanque. A barriga é negativa agora. Agora ainda tem um raio da barriga negativa. Então, assim, mudou. Né? É aquilo que eu falei da mídia, né? O excesso de informação criou um outro ambiente, um novo desejo do corpo, né? Doutor Roger, tem uma pessoa que está perguntando, que está terminando o programa, mas tem tanta pergunta. Ela falou que a filha dela quer fazer lipo, queria fazer lipo, ela não deixou, porque ela tem medo de morte. A lipo tem mesmo risco de morte? Como é que é isso? Gente, todo procedimento cirúrgico, né, como assim, várias coisas na vida, há riscos, né? Então, por isso que é importante uma conversa, né, fazer uma conversa com o cirurgião plástico, para ver, né, realmente se tem necessidade, né, para o médico indicar a técnica mais adequada, mais segura. E é claro, a gente não vai sair fazendo a cirurgia assim, né, são solicitados vários exames pré-operatórios, né, medido um risco cirúrgico, e a partir de ter tudo certinho, né,
né, em condições quase perfeitas, o procedimento é realizado. Então, assim, o risco sempre vai existir, só que a gente tenta minimizar ao máximo esse risco. Para que seja praticamente desprezível, né? Mas risco existe. No caso da lipo, talvez a lipo abdominal seja muito mais arriscada do que culote, não é? A lipo na região da barriga. É uma questão técnica, é uma cirurgia que demanda técnica, né? Então, a questão da barriga, exatamente por causa do risco de perfuração com a cânula, né? Então, o cirurgião lá desavisado, distraído, pode fazer uma inclinação maior com a cânula de aspiração e essa cânula ultrapassar a parede abdominal e tá atingindo alguma víscera, né? E isso, infelizmente, realidade, acontece e tem que ser... Então tenha calma na consulta prévia, né? Exatamente. Vai demorar um pouquinho, mas procurar um profissional devidamente adequado e treinado para estar realizando esse tipo de cirurgia. E muito cuidado também, porque tem que dizer, não, tem um médico que faz. Gente, tem pessoa que faz tudo, faz de tudo. Tem que tomar cuidado. Às vezes até não um profissional, um médico faz. Né? A gente vê muito isso aí. E esses, infelizmente, são os casos que vão para a mídia, que aparecem nos jornais, nas revistas. Gente, olha, pena que acabou o programa, foi rápido, né? Mas muito obrigado, queridos. Foi muito bom papo, muito esclarecedor. Espero poder contar com vocês mais vezes, tá joia? O prazer foi nosso. Não pode parar, né? E a Rede Super não pode parar. Esse é o nosso hashtag, tá aqui. Eu sempre troco de lado, sempre aqui. Rede Super não pode parar. Participe da nossa campanha. Que Deus te abençoe. Continue ligadinho aqui na Rede Super, sempre abençoando a sua vida. E amanhã, 12h15, teremos mais um bate-papo. Eu espero você, ok? Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.